Sobre a corrente de oração, né? A gente vem divulgando, fazendo essa corrente de oração com todo mundo junto. E eu vivo convidando as pessoas para convidar seus parentes, seus amigos a fazer parte delas. E, consequentemente, surgiu várias perguntas. Por que é necessário o nome e idade, principalmente se for uma criança, endereço ou hospital que a pessoa esteja internado, Sidney? Bem, nós temos que entender que nós somos rodeados de espíritos que estão mais ou menos no nosso nível, um pouco acima de nós, mais esclarecidos, que têm uma ligação com os espíritos superiores que dirigem os destinos da Terra, mas eles não podem fazer milagres. Então, para facilitar, é claro que numa necessidade, basta você pensar no doente que o protetor espiritual vai encontrar. Mas para facilitar a esses espíritos mais do nosso nível, que estão auxiliando os espíritos superiores, que vão levar a vibração magnética, a ajuda, o amparo para aquele que está doente ou precisando de algum suporte, é bom que se forneça o endereço, o nome completo e a idade, para que eles tenham a sua missão de localização facilitada. Sérgio? Beleza. Outra pergunta, como a espiritualidade trabalha em conjunto com a corrente de oração? A espiritualidade, Sérgio, ela tem por missão coordenar todos os serviços de assistência aqui da Terra. E quando nós falamos todos, todos mesmo, não apenas relacionados com os problemas psicológicos, emocionais, espirituais, mas também os problemas materiais, problemas atmosféricos. Nós temos uma grandiosa equipe que protege o planeta Terra. Então, essas criaturas, elas estão à disposição dos mentores maiores ainda para nos atender. Agora, eles realmente vão depender da necessidade e dos méritos de cada doente. Qual que é o cerne da sua pergunta mesmo, Sérgio? Repita, por favor. Como a espiritualidade trabalha em conjunto com a corrente de oração? Na verdade, eles precisam de colher junto de nós, homens, a nossa contribuição animal. Nós fornecemos o nosso magnetismo animal, que é potencializado, é misturado com o fluido cósmico universal, e essa mistura vai atender a pessoa da forma que ela precisa, tanto em relação ao seu físico, quanto ao seu espírito, à sua alma. Então, a nossa contribuição é importante. É como se nós fornecêssemos um sangue do tipo necessário para determinado doente. Por quê? Porque somos nós, homens, disponibilizando recursos para homens encarnados. A espiritualidade vai fazer essa junção, vai potencializar o nosso magnetismo para auxiliar as pessoas que estão encarnadas. Eles não poderiam fazer isso sem os homens? Até que poderiam, mas é fundamental que os homens auxiliem os homens. Deus ajuda as criaturas através das criaturas, tanto as desencarnadas como as encarnadas, que têm a boa vontade, a disponibilidade e o amor intrínseco à criatura humana para auxiliar os seus irmãos. É a gente se ajudando com o suporte da espiritualidade, Sérgio. Correto. Quanto mais pessoas orando juntos, no mesmo horário, de forma organizada, ela se torna mais forte, a corrente de oração? Não se trata aí de quantidade de pessoas, e sim de qualidade. E como nós somos, assim, muito ciclotímicos, e o que quer dizer isso, Sérgio? É que hora a gente está com um pensamento muito mais elevado, depois a gente falha um bocadinho, depois volta a pensar. Quanto mais pessoas, há um padrão
Então há uma padronização num nível mais alto, porque senão ela fica assim, subindo e descendo, subindo e descendo. Quando há mais pessoas, há uma quantidade maior de fluidos magnéticos animalizados, nossos, né, que saem do nosso organismo, para que o nível seja mais alto. E com isso, os espíritos possam usar dessa quantidade, porque aí sim vem, vamos falar em quantidade de magnetismo, com as quais, com essa quantidade, eles vão misturar com os fluidos cósmicos, com o fluido cósmico universal e levar lenitivo, remédio, afeto, esperança, consolo para as pessoas que estão passando por necessidade, Sérgio. Então não é o problema, porque às vezes uma pessoa só, se tem um potencial enorme de vibração, ela dá conta do serviço. Mas nós somos ainda muito ciclotímicos e instáveis. Daí, quanto mais pessoas, maior possibilidade de fornecermos a matéria-prima de que a espiritualidade necessita para criar, para juntar com os seus elementos e ajudar as pessoas doentes e necessitadas. Sérgio? Se torna uma via de mão dupla, né, Cirino? Qualquer pessoa de qualquer religião pode participar da corrente de oração? Evidentemente. Mesmo que a origem dela seja espírita? Não, Sérgio. Seria uma presunção absurda pensar que somente os espíritas podem trabalhar. Absolutamente, Sérgio. Nós sabemos da corrente de orações feita pelos nossos irmãos católicos. Inclusive, Richard Simonetti participava de uma reunião semanal na casa da cunhada dele, esposa do irmão dele, Roberto, em que eram feitas novenas em favor de necessitados. Ele ia para lá, lia o evangelho e lá eles vibravam. Era uma reunião eminentemente católica, da qual Richard participava, sem problema nenhum. Mesma coisa quando você está fazendo uma oração na sua casa e aparece um irmão católico, um irmão evangélico, perfeitamente ele pode participar e vibrar. O trabalho realizado pelos nossos irmãos evangélicos, espalhando a força do Cristo pelo mundo inteiro, é espetacular. E, então, não tem essa questão de cor de uniforme, de time, de religião, não importa, Sérgio. Onde houver um ou mais pensando e orando em meu nome, aí estarei eu, já disse o Cristo na sua promessa. A nossa corrente de oração é realizada diariamente, de segunda a segunda, às 19 horas. Se um dia eu não conseguir participar, serei punido pela espiritualidade por isso? O que é isso, Sérgio? Deus não pune, Deus educa. Deus oferece oportunidades. Se nós não aproveitamos, não é castigo da parte dele. O que acontece é que nós estamos perdendo uma grande chance de ajudar. Agora, não há essa punição. Da mesma forma, com relação ao potencial mediúnico, o próprio nome já diz, faculdade mediúnica. Eu tenho a faculdade, não a obrigação de exercitar os predicados que Deus me deu. Agora, eu posso perfeitamente ser um médium, um médico, um enfermeiro, um bombeiro. Eu posso ser um médium que vai mexer com informática, com a imprensa, com a tecnologia. Todos nós podemos contribuir com a nossa profissão, com a nossa aptidão em favor de um mundo melhor. Sérgio? Tem sentido informar o nome de quem desencarnou para a corrente de oração? Olha, quando nós... Isso é mais uma coisa para nós, né? Eu tenho um amigo, não me lembro o nome da cidade agora, mas eu tenho um amigo que, quando ele vai fazer o Evangelho no Lar, ele tem uma mesa enorme na casa dele, ele coloca fotografias, notícias, assim, nessa mesa enorme, no Evangelho do Lar dele, para vibrar por cada um. Mas não é para que os espíritos tenham um guia, é para que ele não se esqueça das pessoas para quem ele quer vibrar. Eu, durante muito tempo, fiz minhas orações desta forma, citando nome por nome.
Hoje eu já não faço assim, porque não há necessidade de longas orações. A minha oração hoje, ao deitar, ao levantar, é bem curta e eu me coloco à disposição da espiritualidade, tanto para os trabalhos que eventualmente eu possa desenvolver lá na espiritualidade, como ao nascer de um novo dia, eu possa ser útil também para os meus familiares, amigos, companheiros e num circuito maior para a minha cidade, para toda a humanidade, se eu puder ajudar de alguma forma. Mas são apenas itens de relembrança para nós encarnados. Os espíritos sabem para quem eles devem levar. Agora, quando há um caso específico e uma necessidade maior, então um parente, um amigo, um irmão está passando por uma cirurgia, acabou de desencarnar, sim, é bom que a gente mencione, direcione a mensagem até essa criatura, porque é uma situação, vamos dizer assim, até de emergência. E os espíritos vão levar essa ajuda, esse afeto, essa lembrança. Agora, vamos deixar bem claro uma coisa. Eu posso vibrar à vontade, mas a criatura lá tem que ter méritos, né? Mas sempre alguma coisa é bem feita, algum alívio, algum suspiro é encaminhado para essa criatura que está passando por necessidade. Richard Simonetti costumava dizer que os desencarnados, quando recebem as nossas orações lá na espiritualidade, é como se fosse um refresco, é como se fosse um alento, é como se fosse um momento de graça em favor dessa criatura. André Luiz, quando estava lá no momento difícil, ele recebeu assim um fluxo de vibrações gostosas, né? Ele perguntou para Lísias, acho que Clarencio, e perguntou: de onde vêm essas energias? Ah, você não sabe, mas você deu muitas consultas gratuitas lá na Terra e agora as pessoas que estão orando por você fazem chegar esse refresco, esse alento para você. Então, em casos específicos, é bom sim que se mencione, que se pense na criatura que naquele instante está passando por um momento crítico, Sérgio. Exatamente. Inclusive, por orientação, foi me explicado que a maior utilidade da nossa corrente de oração são para aqueles irmãos que estão para partir, né? Os fluidos atendem à espiritualidade, assim como eles necessitam das nossas preces. Assim como eu adotei a prece de Cáritas na nossa abertura, né? E nela vem acompanhando o número dos pedidos daquelas pessoas que sofrem pelo Covid, onde tem o nome, o hospital que eles estão ligados, internados, ao endereço das suas residências, assim como o atendimento fraterno, que nos manda a lista dos nomes de quem está pedindo uma oração, e a lista também daqueles que desencarnaram. Evidentemente que a gente separa isso tudo para organizar, esses nomes ficam comigo, né? E a orientação que eu tive também é que as crianças, os pais das crianças, precisam saber autorizar que nós estamos incluindo-los numa lista de oração. Eu achei muito interessante essa observação. Eu peço isso para o grupo constantemente, né? Para que a gente mantenha a organização da oração, que isso daí representa muito. E no final eu coloco a oração de cura de Bezerra de Menezes. E nesse momento de mentalização, que eu tenho os nomes que eu anoto, porque esses nomes não saem da lista, eles ficam lá permanente. É o momento da gente mentalizar aqueles nossos entes queridos, aqueles que a gente tem em mente, a fisionomia, o rosto, o pai, o irmão, parente, pedir por eles, pedir pelos nossos irmãos, tantos que foram aqueles que necessitam da oração, e o nome que não esteja na lista. Mas você lembrou naquele momento da oração. É assim que os fluidos chegam, que as orações chegam. Então, a partir daí eu faço depois uma oração espontânea, e onde a gente encerra a corrente de oração, que dura aí entre 10 minutos, 15 minutos no máximo. E graças a Deus a gente está aumentando a cada dia, deve ter hoje aí, contando todos os grupos, mais de 200 pessoas aí fazendo as orações diárias, né? E eu convido a todos que quiserem participar, só
ter o meu contato particular, eu quero participar, eu já incluo em um dos grupos, e temos gente do exterior participando, do Canadá, de Portugal, da França, e graças a Deus estamos cumprindo aí um pouquinho da nossa missão. Esse número aqui que você me passou, esse número aqui é para participar do grupo, é isso? Exatamente. É o meu particular, é só mandar uma mensagenzinha aí, ó, quero participar. E com muito prazer vou colocar num grupo e vai rezar com a gente e aumentar nossa poupança espiritual lá no céu, se Deus quiser. Muito bem. Obrigado, Sérgio. Vamos então para as demais perguntas.